Ok, moçada, vamos fazer agora algumas observações sobre aqueles desenhos das imagens, né, que eu construí agora há pouco para vocês, tá? Eu desenhei 5 imagens, né, para o espelho côncavo, uma imagem para o espelho convexo, tá? E a gente vai fazer algumas observações. Um detalhe importante, tudo isso aqui que eu vou falar para vocês, eu estou considerando que o objeto, ele é um objeto do tipo real, tá certo? Então, para um objeto real, a gente pode tirar aqui essas conclusões que eu vou falar para vocês. Na aula passada, eu desenhei os 5 casos para o espelho côncavo, ó, repetir aqui para vocês. Coloquei o objeto antes do centro, a imagem ela era Ri menor, né? Real invertida menor. Objeto no centro, a imagem ela era Ri igual. Entre o centro e o foco, a imagem era Ri maior. Tá aqui, ó, Ri maior, certo? Aí depois coloquei o objeto no foco, a imagem apareceu imprópria. E depois coloquei entre o foco e o vértice, apareceu pra gente virtual, direita e maior, tá certo? E no convexo, a imagem deu sempre pra gente o que? Virtual, direita e menor. Cantei uma musiquinha ridícula, cara, pra vocês, estão lembrados? Ela era mais ou menos assim, ó. Ri menor, Ri igual, Ri maior, Ri maior. Pode ser imprópria, vai dar maior, vai dar menor. Tá, a musiquinha ridícula, cara, que eu cantei pra você pegar essa sequência. Tá certo que você tem que saber para você poder classificar a imagem sem precisar do desenho. Eu coloquei o desenho aqui para nos auxiliar aqui nessas observações que eu vou fazer aqui com vocês, tá bom? Para você entender bacana, tá legal? A primeira observação que eu coloquei foi a seguinte, ó. À medida que o objeto se aproxima do foco, tá? Vamos ver o que vai acontecendo. Ó, tá aqui o objeto, né? Inicialmente ele estava antes do centro. E eu fui aproximando o objeto, ó. Coloquei o objeto antes do centro, depois no centro e depois entre o centro e o foco. À medida que o objeto se aproxima do foco, a imagem real vai aumentando de tamanho. Então a imagem ela vai aumentando e vai se distanciando do foco do espelho. Vamos ver se isso é verdade. Ó. Tá aqui o objeto antes do centro. Tá aqui a imagem, Ri menor, real invertida e menor, tá? Comecei a aproximar, coloquei no centro. Tá aqui a classificação, real invertida igual, já tá do mesmo tamanho, ó. Perceba que o tamanho está aumentando. E depois coloquei entre o centro e o foco o objeto, a imagem apareceu pra gente, ó, Ri maior, real invertido e maior. Então, conclusão, à medida que a gente aproxima o objeto do foco, né, do espelho, essa imagem real ela vai aumentando de tamanho. E perceba outra coisa interessante, ela vai se distanciando, né? Ela vai se afastando aí do espelho, ó. Antes a imagem aparecia entre o centro e o foco, aproximei, ela já está no centro, continuei aproximando, ela já está antes do centro, entendeu? Então, à medida que você vai aproximando, ela vai se distanciando cada vez mais. À medida que você vai se aproximando do foco, essa imagem real vai se distanciando cada vez mais. E quando a gente chegar ao foco, essa imagem ela já está onde? Já está no infinito, entendeu? A gente classifica essa imagem como imprópria, tá certo? No caso da imprópria, eu não desenhei a imagem porque a imagem está no infinito, né? Então não tem muito sentido, tá bom? Então essa observação aqui é muito importante, tá, pessoal? Essa observaçãozinha que eu coloquei aqui para vocês. Depois é bom você anotar essas observações e ficar lendo, certo? Lê aí com uma certa constância, lê aí de vez em quando, entendeu? Que você não vai errar as questões teóricas dessa parte na sua prova, tá? Você vai conseguir fazer na maior tranquilidade, tá bom? Vamos continuar aqui, ó. Segunda observação, imagem real, ela é do tipo invertida. Perceba, toda hora que apareceu imagem real, ela apareceu pra gente invertida. Quer ver? Ó, tá aqui, ó. Real invertida, real invertida, real invertida, ó. Tá aqui, ó. Real invertida, real invertida, real invertida. Outra coisa importante, a imagem real, ela fica o quê? Ela fica fora do espelho, tá? Aqui é só você lembrar daquela pastinha de dente, escovinha de dente, estão lembrados? Olha só, pasta de dente do espelho, parte de dentro do espelho, a imagem real ficou fora, tá vendo? Aqui, ó, pastazinha de dente, parte de dentro do espelho, a imagem real ficou fora, tá aqui, ó. Pastazinha de dente, parte de dentro do espelho, a imagem real ficou fora. Então, a imagem real, pessoal, ela é sempre invertida, considerando aqui que o objeto é do tipo real, tá? Ela fica fora do espelho, né? Pastazinha de dente e tal, ela fica fora do espelho. E outra coisa importantíssima pra gente, essa imagem a gente fala que ela é projetável. Uma vez que ela está fora do espelho, você consegue projetá-la, por exemplo, numa parede, você consegue projetá-la, por exemplo, numa tela, no anteparo, né? Aí num quadro você consegue fazer essa projeção dessa imagem. Então assim, sempre que a questão disser que a imagem foi projetada, ele conseguiu projetar a imagem e tal, você já sabe que a imagem é do tipo real, cara. Essa informação é muito importante pra gente. Lá quando a gente estiver vendo a parte referencial de Gauss, a gente vai ter alguns sinais para as imagens do tipo real e alguns sinais para as imagens do tipo virtual, tá certo? Então se a questão disser que conseguiu projetar a imagem, massa, você já sabe que a imagem é real, tá bom? Então toda imagem real, pessoal, gerada por um objeto real, toda imagem real ela vai ser o que? Ela vai ser invertida, ela vai ficar fora do espelho e ela é projetável uma vez que ela está fora do espelho. Muito bacana isso daí, é bom você saber isso daí, é bom você ter isso aí em mente para te ajudar no próximo conteúdo aí, que é a parte referencial de Gauss, tá bom? Muito importante, pessoal.
Imagem virtual. Perceba que a imagem virtual é sempre o quê? Sempre direita, né? Quando a gente tem um objeto real. Ela vai ficar dentro do espelho e não é projetar. Vamos entender aqui o porquê disso daí tudo, ó. Tá aqui no item E, quando eu coloquei o objeto aqui, ó, de frente para um espelho côncavo, entre o foco e o vértice, a imagem apareceu virtual, direita e maior, certo? E no caso do espelho convexo, aqui ó, que eu coloquei para vocês o objeto, a imagem apareceu virtual, direita e menor. Então no espelho côncavo, objeto entre o foco e o vértice, virtual, direita e maior. No espelho convexo, o objeto aqui fora, gerou para a gente uma imagem virtual, direita e menor. Perceba que sempre quando ela é virtual, ela é direita, ó. VD, ó, virtual, direita, tá? Toda vida que a imagem aparecer para você de maneira direita, ou seja, não aparecer de ponta cabeça, aparecer normal, né? A gente fala que essa imagem é do tipo o quê? Do tipo virtual. Então, imagem direita, ela é virtual, tá certo? Imagem invertida, ela é real. Isso é muito importante, tá bom, pessoal? Outra coisa aqui, ó, bacana, ela fica dentro do espelho, a imagem virtual. É só você lembrar daquela dicasinha da pasta de dente. Você não vai errar, olha aqui, ó. Pastazinha de dente, parte de dentro do espelho, tá aqui a imagem dentro do espelho. Pastazinha de dente, parte de dentro do espelho, tá aqui a imagenzinha dentro do espelho. Então a imagem virtual, ela fica onde? Ela fica dentro do espelho. Isso é muito importante pra gente, tá? Como ela fica dentro do espelho, não dá para você projetar. Não dá para você, por exemplo, projetar essa imagem numa tela, no anteparo, não dá. Por quê? Porque ela está dentro do espelho. Como é que você vai projetar uma imagem que está dentro do espelho? Não dá, galera. Não dá para você entrar no espelho e tal. Então isso daí não vai acontecer, essa projeção não. Então se a questão de ser que a imagem é projetável, né, que ele conseguiu projetar a imagem, então você já sabe que é a imagem do tipo real, tá bom? Então imagem real ela é invertida, imagem virtual ela é direita. A real ela fica fora do espelho, a virtual ela fica dentro do espelho. A real você consegue projetar, a virtual você não consegue projetar. Pelo amor de Deus, prometa para mim que você vai ficar além disso daí, cara, que isso aí você vai se garantir nas questões teóricas, tá? Muita atenção nisso daí, pessoal, para você não errar, tá bom? Quarta observação que eu coloquei aqui para vocês, o espelho côncavo. Se você der uma olhada aqui, ó, no espelho côncavo, os 5 primeiros casos, né? A gente teve imagens de que tipo? Imagem do tipo real, imagem do tipo virtual. Aí você fala assim, não, mas e a imprópria? A imprópria foi um caso altamente particular que eu não vou nem considerar aqui não, tá? Eu vou só pegar aqui, pessoal, aquela situação assim, onde ela foi real, onde ela foi virtual. A imprópria é um caso muito particular, tá bom? Então eu não vou nem considerar aqui não, tá bom? Então a gente pode falar que o espelho côncavo gera imagem do tipo real, gera imagem do tipo virtual. O espelho convexo, ele só gera imagem virtual, sempre com essa classificação, pessoal, virtual, direita e menor, sempre virtual, direita e menor. Então, se você pegar uma questão, se a questão disser que a imagem é do tipo real, você já sabe qual é o tipo de espelho. Que espelho é esse? Se a imagem é do tipo real, o espelho só pode ser côncavo, é o único espelho que gera imagem real. Agora, cuidado. Se a questão disser que a imagem é virtual, você não pode garantir nada. Você não pode falar que necessariamente ele é côncavo, né? Você não pode necessariamente falar que ele é convexo. Ele também poderia ser plano. Aí você pergunta para mim, poxa, mas como é que eu faço, Rodrigo, para poder diferenciar essas imagens virtuais? Como é que eu sei lá na hora, quando ele disser que a imagem é virtual? Como é que eu faço para saber se é do côncavo? Como é que eu faço para saber se é do convexo? Como é que eu faço para saber se é do plano? Aí, galera, é só você lembrar, certo, aí, do tamanho da imagem, né? Lembrar daquela musiquinha, daquela sequência que eu dei para vocês. No caso do côncavo, vai aparecer assim, ó, vai dar maior, vai dar menor, certo? Vai dar maior é do côncavo, tá? Vai dar menor, menor no caso aí é do convexo, tá bom? Então, assim, toda vida que ele falar que a imagem é virtual, e se ela for maior do que o objeto, você já sabe que essa imagem virtual é do côncavo, né? Do espelho côncavo. Então a diferença entre as imagens virtuais é que a do côncavo ela é maior, tá aqui ó, do côncavo ela é maior, tá? Que era o que aparecia, por exemplo, naquele espelhinho lá do dentista, né? Aquele espelhinho de maquiagem das meninas que amplia a face, aquele espelhinho das óticas quando você foi experimentar os seus óculos irados e tal. Você lembra disso daí que eu falei para vocês? Pois é nessa situação aqui, ó, a imagem que você visualiza ela é virtual, direita e maior, tá bom? No caso do espelho convexo, essa imagem virtual, ela é de que tipo? Essa imagem virtual ela é do tipo menor. Até falei para vocês que esse espelho aqui tinha uma grande vantagem, né? Já que ela vai reduzir o tamanho da imagem, você consegue enxergar uma porção, né, uma parcela maior aí do ambiente. O campo de visão de um espelho convexo é muito grande, né, comparado aí com o campo de visão de um espelho plano, tá? Já no caso do espelho plano, a imagem é virtual, nós já estudamos espelho plano, já falei de algumas características para vocês, tá certo? A imagem é do tipo virtual e ela é do tipo do mesmo tamanho, né? Eu vou chamar de igual aqui, ó. É a imagem virtual do tipo igual, em termos de tamanho, mesmo tamanho, tá bom? Muito tranquilo isso daí, pessoal.
Então o que você vai fazer? Você vai anotar todas essas observações e você vai ficar lendo essas observações de vez em quando, cara. Eu tenho certeza que você não vai errar nenhuma questão teórica aí da sua prova se você tiver essa ideia em mente, tá, pessoal? Muito bacana mesmo, não deixe de dar uma olhada não. Então aqui só para a gente dar uma pincelada final, certo? Só para a gente dar aquela revisada final. Pensem assim, à medida que o objeto vai se aproximando, né? Aí do foco, o que vai acontecendo com a imagem? Ela vai aumentando de tamanho e vai se distanciando do foco do espelho. Já expliquei isso para vocês. Imagem real, ela é sempre invertida, importantíssimo, tá? Fica fora do espelho e ela é projetável. Imagem virtual, ela é direita, tá? Ela fica dentro do espelho e ela não é projetável uma vez que ela está dentro do espelho. Espelho côncavo, gera imagem do tipo real e gera imagem do tipo virtual. Espelho convexo, gera imagem do tipo virtual. Se a questão disser que a imagem é do tipo real, você já sabe que o espelho é côncavo. Se a questão disser que a imagem é virtual, você não pode afirmar nada, você tem que analisar o tamanho da imagem. Se a imagem for maior que o objeto, ela é do tipo que esse espelho vai ser do tipo côncavo, tá? Se a imagem virtual for menor do que o objeto, você já sabe que o espelho é convexo, porque esse espelho aqui é aquele espelho que é utilizado nas portarias, né, dos prédios. Ele ganha em termos de campo de visão, já falei isso para vocês, aquele espelho que a galera utiliza em algumas lojas, né, para poder olhar, né, para você poder ter um campo de visão aí mais apurado. Tem gente que coloca, até falei isso para vocês, uma câmerazinha de frente para um espelho convexo desse daí, porque o campo de visão dele é bem maior que o de um espelho plano, tá certo? E o espelho plano é aquele espelho que gera imagem virtual, só que a imagem virtual é da mesma altura, né, aí do objeto, tá certo? Ela é igual o tamanho dela, tá legal? Aí eu coloquei aqui para vocês os 5 casos, tal, para você. Não deixe de aprender a musiquinha, tá? Não deixe de aprender a musiquinha, aquela sequência que eu falei para vocês. Dá para você acertar as questões teóricas numa boa, tá bom? Então a gente vai agora ir para a parte, a gente vai definir algumas distâncias agora. E a gente vai em seguida ir para a parte referencial de Gauss. Acompanhe, vamos lá.